Olá, queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui numa live especialíssima, numa parceria entre a Editora Comênios e a Universidade Livre Pampédia, para o lançamento de um livro muito especial, um livro de poesias, poesias que nós podemos dizer poesias pandêmicas, porque foram feitas durante a pandemia, e por uma poeta, né, ou poetisa, eu prefiro poeta, não sei o que você prefere, Juliana, que trabalha na linha de frente da pandemia como psicóloga, uma pessoa especializada em luto, em acompanhamento das pessoas que estão morrendo, né? Então, é um livro denso, bonito, e eu só vou começar com um verso que a Juliana Batista coloca no seu livro. Sou feita de cicatriz e poesia. Juliana, seja bem-vinda aqui. Estou muito feliz de estar aqui lançando com você, pela Editora Comênios, Meus Avessos, um livro de poemas. É o segundo que você tem conosco na Editora Comênios. Seja bem-vinda e vamos começar o nosso papo. Vamos lá, Dora, boa noite. Primeiramente, obrigada pela parceria novamente aí, né, na edição do meu segundo livro de poesia, Meus Avessos. Estou muito feliz. Foi um livro realmente escrito num ano desafiador, onde eu achava que eu não ia conseguir escrever nada, e, na verdade, eu redescubro algo que eu já deveria saber, mas a gente sempre esquece, que é porque eu escrevo que eu consegui vivenciar um ano pandêmico aí de algum jeito, né? É muito terapêutica a poesia, né? Sem dúvida, a escrita tem esse lugar aí para mim, né, na minha vida, me ajuda profissionalmente, pessoalmente, né, então, estou muito feliz, é um livro que a gente foi dividindo ele em partes, né, então ele vai da dor às significações ao amor, que é muito o que eu acredito que seja um caminho possível, às vezes mais demorado, às vezes muito dolorido para se chegar ao amor, mas eu entendo que é um caminho possível diante do sofrimento humano de alguma forma. Então, estou muito feliz com o lançamento dele. Talvez seja o único caminho possível, né, de conforto, de superação e até de cura, às vezes, né? Mas pelo menos de alívio, né? O amor alivia a dor. Mas nós temos dois convidados aqui especiais. Vou pedir que a Juliana chame esses convidados que vão debater, vão conversar conosco sobre essas temáticas, o luto, a pandemia, a poesia, as superações possíveis, as dores que nós estamos enfrentando. Joia. Então, Juliana, por favor. Olha, Dora, são convidados especialíssimos que eu tenho, assim, uma honra e um prazer enorme de convidar para estar nessa live, porque estão neste livro, de alguma forma. A Gabriela, que gentilmente fez o prefácio, e o Henrique, que fez o pós-fácio. Então, eles já conhecem aí a obra como um todo. E vou chamá-los, então, para se reunirem aqui conosco. Doutora Gabriela Caselato, psicóloga clínica, docente, especialista em luto, referência na área no Brasil. É uma honra, foi minha professora, sou discípula da Gabriela, ela acompanho e ela é muito importante, foi muito importante durante esse ano também para que muitas coisas acontecessem. E doutor Henrique Ribeiro, psiquiatra, paliativista, um grande amigo querido também, e que me acompanha, me incentiva e cuida de mim também. Então, sejam muito bem-vindos, assim, é um prazer enorme ter a parceria de vocês e saber que vocês compraram com tanta facilidade o meu pedido, né, assim, de tipo, vamos... É um livro de poesia, não é técnico, não é de psicologia e tal, mas quanta psicologia tem dentro das poesias? Pois é, então eu agradeço demais a presença de vocês. Então, vamos começar. Começa contando um pouco, Juliana, como que nasceu esse livro, como é que brotou esse livro. E aí, acho que tanto o Henrique quanto a Gabriela podem também falar, assim, como que eles sentem esse desabrochar da poesia no meio de tanta dor, né? Tá.
Quem acompanha um pouco da minha história como escritora, acompanha a minha página da Lisbela, que é o pseudônimo que eu uso também para divulgar nas redes sociais, enfim, acompanhou o primeiro livro, que é o Escrevendo Memória e Poesia, talvez já saiba um pouco, mas vale contextualizar para quem está aqui hoje me conhecendo, isso, que o Escrevendo Memória e Poesia e a Lisbela nasce da possibilidade de ressignificar um processo de luto por uma perda muito importante, que foi a perda da minha irmã Elizabeth. Então, Lisbela é um pseudônimo em homenagem à minha irmã. Eu sempre escrevi, desde pequenininha. Eu tenho um livro que o meu pai juntou minhas poesias e encadernou para virar um livro. Então, mas depois de algum tempo, e depois do falecimento da minha irmã, o meu processo criativo deu uma bloqueada. E aí a vida gentilmente me brindou com um reencontro com a escrita, junto com um amigo muito querido, que é cardiologista dos meus pais, Marcel Vesaro, que também escreve. E a partir desse encontro eu consegui voltar para a escrita de um jeito muito intenso. E aí achei que era hora de dividir isso, né? Deixar isso mais solto. E aí nasceu a Lisbela, e aí nasceu o Escrevendo Memória e Poesia. Uhum. Que é um livro que eu uso não só para falar da história da minha irmã ou do meu luto, mas para falar de lutos e perdas de forma geral. Eu escrevo, tem uma parte da verso como ofício, enfim, eu vou tentando transformar as coisas que eu vou acompanhando no dia a dia, sejam as minhas, sejam as dos outros, né, dos meus pacientes, das pessoas que eu vejo na rua, dos amigos, enfim, eu vou tentando transformar isso em poesia, é um jeito de me ajudar também. E aí, meus avessos, eu nunca parei de escrever depois do primeiro livro, e o ano passado, com a pandemia, eu estou na linha de frente, numa UTI Covid, e foi muito difícil esse início, a Gabriela acompanhou muito isso comigo, de como é que a gente estrutura um trabalho, como é que a gente dá atenção para essas famílias, para esses pacientes, que é isso tudo que está acontecendo. E aí eu fui resgatar o que eu tinha que resgatar do meu autocuidado. E do meu autocuidado faz parte escrever. Né? Então, isso acabou fluindo de um jeito muito natural ao longo do ano. Chegou no momento que eu falei, pronto, está aqui, está pronto, né? Sem muito trabalho. Foi acontecendo ao longo do ano toda essa escrita, e isso foi me ajudando, certamente, não tenho a menor dúvida disso, isso foi me ajudando a lidar com um ano tão difícil, né? Com o que a gente vem caminhando até agora, né? Com esse momento tão difícil. Você sabe que aconteceu semelhante comigo, eu não estou na linha de frente, mas eu, em 2020, escrevi um livro de poesia inteiro, também numa tentativa de elaborar essas perdas, esses lutos e essas lutas, né? Porque estão tantas lutas que também a gente tem que ter nesse momento, né? E eu queria perguntar, então, para a Gabriela e para o Henrique, primeiro para a Gabriela e depois para o Henrique, como que vocês se envolveram nesse projeto, como vocês sentiram, qual é a perspectiva de vocês desse nascimento poético pandêmico? Boa noite, Dora, boa noite, Juliana, boa noite, Henrique, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria enorme estar aqui, de coração mesmo. Ter sido convidada para escrever o prefácio foi uma honra, né? Acompanho a Ju há muitos anos, e dos dois lados, como poeta e como psicóloga sensível que é, e eu vejo a poesia na Ju como uma necessidade, né? Eu acho que, frente a tanta sensibilidade e ao testemunho de tanta dor, algo precisa ser ordenado, né? Algo precisa ser organizado, capilarizado para algum caminho construtivo. E na Ju essa sensibilidade transborda. Nesse livro isso fica muito claro. Então, ler o livro é uma velocidade, né? Eu li o livro, acho que muito rápido, algumas vezes, ainda não me cansei, acho que não vou me cansar, e eu me identifico muito como a Ju lida e pensa com a dor humana. Acho que talvez aí nosso encontro, não só no trabalho, mas no convite. Então, também tenho encontrado na escrita uma possibilidade de autoajuda, de calmaria interna, né? E entendo que
ler e escrever podem ser muito terapêuticos, podem ser muito transformadores, e tenho certeza que esse livro maravilhoso vai dar voz a muitos avessos. Tenho certeza que a Ju fala para muitas pessoas, sobre muitas pessoas, com muitas pessoas. Então, foi um prazer enorme poder escrever o prefácio e ter tido a chance de ler o livro, eu e o Henrique, antes de todo mundo, de degustar dessa maravilha. E você, Henrique? Comente. Boa noite, Dora. Boa noite, Juliana, Gabriela. Boa noite a todos. Muita honra também, né? Acho que me dando conta, né, desse projeto e do que ele está dizendo, acho que nesse contexto que você trouxe desde o início desse ano, né? Eu acho que a Juliana, a gente se conhece no Sírio-Libanês, onde a gente trabalha, a gente tem essa aproximação, como a Gabriela falou, por esse caminho de dor, de sofrimentos muito profundos e muito complexos. E assim se faz um encontro, né, profissional, a gente se conhece, e aí eu tenho acesso a esse lado poeta da Juliana, né? Também vou de poeta também prefiro a palavra. Eu acho que é essa capacidade de transformar o que eu escrevo, né? No final ali, a dor, o amor, e passar por isso. Acho que a composição da obra, que é da dor, aí tem significações, né? E o amor. E eu não sei o que vem primeiro, se é a dor, o amor, a significação. Eu acho que é um círculo vicioso essa história, né? E eu penso que nesse ano da pandemia, né, assim, eu entro nessa obra, então, a partir daí, nesse pós-fácil, quando eu conheço o trabalho que a Juliana estava fazendo na linha de frente, né, com um vídeo institucional do Sírio-Libanês, da UTI Covid, que é uma navegação por exatamente essas vivências e esse caminho, e da maneira como a Juliana tem a sensibilidade de acessar e de cuidar e de ser essa peça dentro do lugar, né? Ela tem essa peça de poder cuidar da equipe, cuidar dos pacientes, cuidar da família, buscar cuidado em si mesma, e eu acho que esse livro é um caminho, sem dúvida, de cuidado que ela tem com ela, e eu acho que é uma honra estar nele, né? Assim, no pós-fácil, que eu até disse isso a Juliana, eu falei, putz, eu estou numa fase do doutorado, então assim, aquela leitura técnica, escrita técnica, e aí, quando eu sou convidado para algumas falas junto com psicólogos, assim, não que não tenham esse olhar técnico, mas os convites para mim, quando me chamam da psiquiatria, para sair do olhar técnico, muitas vezes trazer um lado que integre. Então, eu acho que eu tenho percebido isso em alguns textos mais livres, né, de publicações que eu também tenho escrito, fora do contexto técnico, eu vejo como é interessante navegar junto, né, com a leitura, com o que a gente apreende daquilo, e acho que foi por isso também que eu falei de uma poesia especificamente aí para a Juliana, que ela pediu, porque eu acho que é também uma oportunidade para a gente falar um pouquinho mais aí da obra, sem dar muito spoiler. Isso aí. Você quer ler o poema? Mas eu recomendo, assim, aproveito para recomendar, porque eu acho que tem então, essa entrada vem nesse momento que eu vejo esse vídeo, eu me emociono muito com o vídeo, trabalhando também em frontes aí de cuidado, já com vários profissionais, numa rede imensa de pessoas, em doação de tempo, de energia, de espaço, de escuta, de entrega para cuidar de uma dor, enfim, assim, imensurável até o momento, né, assim, sem precedentes, que a gente ainda não sabe o desdobramento. Então, isso acho que torna mais honroso ainda o convite de poder agregar nessa obra, que eu acho que foi produzida dentro de tudo isso, né, da Juliana, né, e de todos nós, né. Juliana, você não quer ler o poema já citado? Eu vou contar um pouco para quem está nos assistindo, que na verdade eu selecionei 3 poesias, uma que eu escolhi para a gente finalizar a live, mas eu pedi que eles escolhessem 2, que eles, né, tivesse chamado a atenção na leitura do livro, enfim. Então a Gabriela escolheu uma e o Henrique escolheu outra. Eu vou começar com a da Gabi, porque eu acho que faz sentido com o percurso do próprio livro, que é o que eu estou contando para vocês, né? Que tem um caminho da dor, às significações, ao amor, né? Então, acho que as escolhas das poesias vão passar por aí. E a gente começou falando um pouco disso, né? Assim, o momento de pandemia é um momento de dor, de muito sofrimento. Nós 3 aqui, enquanto profissionais de saúde mental, acompanhamos isso muito intensamente e temos que ir nos virando aí da forma que a gente vai encontrando as nossas forças para poder lidar com isso e cuidar melhor. E aí a Gabi escolheu uma poesia chamada Sem Você,
que está, então, nos meus avessos, que é uma poesia doída, né? Mas acho que necessária, né? Às vezes, eu não tenho muita noção do quanto, às vezes, o leitor se identifica com algumas coisas que eu escrevo. Eles vão me contando e eu vou me havendo com isso. Mas, às vezes, com poesias que são muito doídas, eu tenho muito esse retorno. Nossa, foi para mim, né? Parece que você escreveu para minha história. Enfim, é muito interessante. E diz assim: sem você, é que me dói essa dor fria batida no peito rasgado que só leva as memórias do tempo que não volta mais. Hoje me dói viver. Tenho preferido anoitecer, já que as minhas manhãs sem você me rasgam ao meio. Minha alma pesa, feito corrente arrastada num pé amputado. Me dói, uma dor escura, náufraga e atrevida, que parece que existe apenas para me forçar a vida e me despedaçar. Bem sentida. Deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana, a partir dessa poesia que você leu, era uma pergunta que eu estava em mente fazer. Essas poesias, elas estão dando voz para casos que você viu, né? Você, de certa maneira, expressou, né? Deu voz para pessoas que passaram por essas situações, ou estão passando por essas situações. Podemos definir assim que você foi uma intermediária, uma canalizadora de vozes doídas desse luto pandêmico? Acho que em muitas coisas que eu escrevo, sim, tem. Tem muitas coisas que eu tento transformar de um jeito, mas eu estou falando das dores que eu estou acompanhando nos outros, né? Exato. Dos discursos que estão chegando a mim, do que vem a mim na UTI, do que vem a mim no consultório, e aí são discursos, eu estou dizendo, é uma poesia densa, né? Mas o que chega para a gente do paciente é isso, é denso, é cru, é doído demais, né? Então, o que eu vou fazendo é tentar costurar com as minhas palavras, com o meu olhar, para tentar dar um olhar um pouco mais delicado em alguns momentos, né? Então, sim, eu acho que tanto que eu tive aí com algumas famílias que eu pude acompanhar durante o ano passado, que foram muito marcantes, enfim, as famílias foram convidadas a estar aqui hoje, porque elas, de alguma forma, me mobilizaram com essa escrita também. Eu acho muito interessante isso, né? Porque o que você descreveu é luto sentido, só que transformado em poesia, parece que alivia a gente. O que você acha, Gabriela? Você que é uma das referências em luto, né, que nós temos aqui, como é que você vê isso, essa questão do luto transformado em arte, em poesia, o quanto isso nos alivia, né? Eu acho, Dora, que quando o luto ele traz uma dor descomunal para quem vive, né? O luto é uma experiência que abre um abismo, né, na vida de uma pessoa. Quanto mais significativa e estruturante é essa pessoa em nossa vida, mais o impacto, né, maior é o impacto. E luto é uma experiência que nos mobiliza em várias dimensões da nossa existência. Desconstrói a nossa cognição um pouco, bagunça, revolve as nossas emoções, desarranja nossas estratégias psicológicas de enfrentamento, bagunça as nossas crenças naquilo que faz sentido ou não, rouba o senso de controle. Então, luto é uma experiência quase impossível de ser vivenciada só no nível cognitivo da vida. E aí a intuição entra, muitas vezes, como uma grande ferramenta de enfrentamento. E dentro desse guarda-chuva de intuição, a gente tem vários mecanismos, né? A espiritualidade e a arte, ela é uma ferramenta para lá de poderosa, né? Porque como você falou, né? A dor, ela se torna mais possível entre palavras aconchegantes, né? Entre palavras metafóricas, entre palavras que conseguem dizer tanto com tão pouco. Né? Então, de alguma forma, aquilo que sai do nosso escopo, que sai do nosso controle, de alguma forma ali, na leitura de uma poesia, ela começa a caber, né?
cabe a dor, cabe o entendimento, cabe a compreensão, cabe o senso de pertencimento. Então, muitos serão os enlutados, que ao ler, por exemplo, eu escolhi essa poesia da Ju, exatamente porque eu acho que ela é a fala de tantas as pessoas da nossa clínica, né, que se sentem, de fato, desencorajadas a viver o dia seguinte, os dias seguintes, pela dor que causa, não só da ausência de quem foi, como também ainda da falta da perspectiva. Eu acho que a arte, ela é um instrumento, e eu acho, assim, sim, que ela é quase uma necessidade intuitiva para as pessoas vão buscando caminhos, seja ouvindo uma música, seja escrevendo uma música, escrevendo um texto, pintando, desenhando, vendo um filme, quantas são as possibilidades? E eu acho, então, que a gente, nesse momento pandêmico, inclusive, tem sido uma indicação nossa para os nossos pacientes, né? Que eles busquem o recurso criativo como uma válvula de escape. E como muita gente está se voltando para... Com o fomento da esperança, o fomento dessa drenagem emocional. Então, a Ju fez por uma necessidade, e a gente tem indicado que as pessoas tentem buscar esses caminhos, sejam lá quais forem, dentro do seu universo de valores, de vida, porque é uma realidade muito árida, né, Dona? Muito árida. Sim. Olha, eu vou pedir licença, Juliana, porque essa sua poesia me lembrou uma poesia que eu escrevi com o maior luto da minha vida, quando a minha mãe morreu, né? E que está no meu livro A Hora de Dora. Eu vou ler, é breve, porque ela reforça isso que nós estamos falando, o vazio que nos dá quando a gente fica enlutado, né? Partida. O mundo está fora do lugar, meu coração a sangrar, de saudade de você. Saudade essa flor de pé, de uma tarde molhada, retirante dourada. Saudade de você que enchia a minha vida de alegria, tão costumeira, tão certeira, que a dor ficava à beira. Você que está num lugar que minha alma não pode alcançar, mas meus olhos não. Estende-me firme a mão para eu soltar esses anos e todos os desenganos que me separam do instante bendito de achar você no infinito. Então, essa sensação de luto. Henrique, você não quer comentar também essa questão desse luto tremendo? Aliás, nós estamos vivendo também um luto coletivo, né? Além do luto individual, né? Dos lutos individuais, nós estamos vivendo um luto coletivo, né? Enquanto a poesia pode nos aliviar nisso, a arte em geral, né? Sim. Estou ouvindo aqui, pensando, né, e sentindo, e, enfim, eu acho que o luto, a dor, a morte, o sofrimento, o luto, ele é humilhante. A doença, a morte não é uma coisa bela, né? Ela tem ruídos, ela tem cheiros, ela tem dor, né? É cruento, como a Juliana falou, cru, né? Me veio a palavra cruento, visceral, é aquela coisa né, que vai para outro lugar. E a gente vai tentando estudar e dar conta disso. Eu acho que o luto, quando, né, a Juliana falou que a gente é parte dessa obra, eu sinto que todos vivemos a pandemia, todos vivemos lutos, viveremos lutos, né? Costumo dizer que a certeza que a gente tem é que ou a gente vai morrer e alguém que nos ama vai ficar, ou alguém que a gente ama vai partir e a gente vai ficar. Ou um cataclisma leva todo mundo de uma vez, né? Então eu acho que o luto tem tanto adjetivo para luto, assim, que eu acho que ele é tudo, né? Assim, a gente é o amor, é a relação, é a entrega, é o avesso nosso, né? A gente está vivendo isso, o amor e o luto nesses avessos. Eu acho que esse poema fala isso, né? E acho que o seu traz uma coisa, na hora que eu estava te ouvindo aqui, pensando, que no livro, né, a Juliana coloca, começa pela dor, ela passa por significações e vai para o amor. E a minha escolha, inclusive, do poema que eu escolhi, eu acho que o seu é como se fosse assim, é interessante como você traz. Não sei se a gente já vai para ele, mas assim, eu acho que a gente entende por essa questão do luto como esse eterno processo de transição, né, de ressignificações, de reestruturações, né, que a gente vai fazendo com que a gente dá conta, com que a gente de joelhos entende que é possível, né? Acho que não tem esse lugar de se expor, de poder trazer a sua dor e falar, expressá-la, e alguém que vai ouvir, né?
Porque acho que quando a gente lê isso, né, a gente está escutando isso também, né, junto com ela lá, com seus pacientes ou com a dor dela. Isso pega na nossa dor também, né? Então acho que esses avessos, eles operam em todas as relações, né, assim, onde existe o amor e a dor. Juliana, nas significações. Eu não quero ficar a poesia. Não, e também depois que você lê, também comenta um pouco da questão de como a gente ressignifica o luto, né? As perdas, né? Tá. Henrique escolheu uma poesia que chama Adiante. Talvez algumas pessoas até conheçam, porque eu tenho ela recitada na minha página, e vai ser uma delícia revisitá-la aqui. E acho que o luto, de alguma forma, em algum momento, nos convoca a isso, a ir adiante, né? Por mais difícil que seja. E aí diz assim: vai, mesmo quando parecer injusto, mesmo quando parecer cedo demais. Vai, mesmo sem entender, mesmo sem saber exatamente para onde. Vai. Ir, às vezes, é simplesmente voltar para dentro da gente. Depois de um sacolejo no peito, depois de uma curva na estrada. Vai, continua, porque não há arrependimento que se crie dentro de quem se coloca com verdade. Vai, e se der medo, vai também. Se não tiver certeza, pode ir. Se não souber o tempo, pega e vai. É tudo incerteza. Mas se o caminho tem cheiro de flor, vai. Vai e aproveita o caminho. Vai, que um dia é bom, outro ruim. Mas no fim das contas, ir é a melhor forma que temos de existir. Muito bom. E acho que começa a falar aí de ressignificações, né? Um pouco de... Isso é parte do poema? Porque tem mais umas passagens nas páginas seguintes até chegar... Não. Ou não? Olha, Não, eu como editora, viu, Henrique, eu fiquei meio maluca com isso aí, porque a Juliana, na verdade, ela colocou alguns poemas inteiros e frases e versos soltos, né? Fragmentos de poesia. Henrique, né? O que você quer? O que você quer? O que você quer ler? Ler? Não, mas você achou, tem alguma frase que ficou aí que você queria mostrar? Eu achei... Não, tem algumas, acho que essa, até na questão da edição, porque olha que curioso, né? Eu pensei, eu vi essas frases aqui, que elas têm até um compasso, né, literário, estético, assim, tem um espaço e aí adiante tem outro, aí você vai passando, tem 2 por página, até chegar no ano inteiro, né? E aí vem relógio, né? E assim, eu fiquei com esses símbolos no sentido do que a gente está falando, da falta dos espaços, eu acho que das significações e dessa coisa da passagem adiante do tempo, o ano inteiro, o infinito, né? Eu acho que desse lugar que você fala do renascer. Enfim, eu achei que fazia parte do adiante, porque, enfim, eu acho que para mim fez, tá? Eu, como leitor, fez. Não sei se eu acho que a gente tem que dividir, porque quem não está com o livro, o que vem depois disso é: jamais duvide da força de uma cicatriz. Minhas marcas me impulsionam. Uhum. Isso é o que vem depois, né? Mas eu acho que essa poesia faz parte deste processo, assim, de ter que ir mesmo. E eu me lembro quando essa poesia nasceu. Ela nasceu de um processo muito doloroso dentro do hospital, convivenciando com uma família, uma perda muito importante, né? E de alguma forma tinha algo naquelas pessoas que elas já sentiam que elas estavam sendo puxadas para a vida também tinha que continuar, né? Apesar da perda. Então, elas já viviam aquela dualidade toda, né? Característica do luto, e isso foi me inspirando, assim, né? Porque, tipo, é tão maluco, as pessoas vivem perdas tão... escandalosas, tão horrorosas, enfim, e tem uma hora que a vida puxa e diz assim, vai, porque não tem muito, né, vai,
E aí alguém te ajuda, alguém te puxa, alguém te oferece um café, um abraço, que são, às vezes, pequenas coisas que vão impulsionando a gente para ir, né? Eu acho que o jeito de ressignificar, ele é muito particular, né? E é particular para cada pessoa e para cada situação que a pessoa vivencia. Mas estar em movimento, eu acho que já é um grande lance, assim, né? Estar em movimento, deixar com que a vida continue acontecendo e a gente tentar ir percebendo o que está acontecendo ao nosso redor também, né? Acho que isso nos ajuda a dar alguns contornos aí para as dores. É muito verdadeiro tudo isso. Agora, eu queria comentar com vocês, e cada um comentasse um pouco, o quanto esse luto da Covid é um luto complicado, né? Porque, às vezes, significa não despedida, às vezes significa não ver o corpo, às vezes significa perdas, assim, muito repentinas, muito doloridas, com muita dor, né, também, essa coisa do entubamento e tudo mais. Como que vocês veem também temos o luto coletivo, né? Porque estamos no luto coletivo. São quase 600 mil pessoas que morreram no Brasil. Nós estamos a caminho dos 600 mil. Né? É impossível nós não sentirmos esse luto como de todo mundo, né? Mesmo quem não perdeu alguma pessoa tão próxima. Né? Como é que nós vamos superar e ressignificar tudo isso? Né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Gostaria que vocês comentassem um pouco, você, Gabriela. Comente um pouco, depois, sei lá, Juliana, Henrique. Eu acho que eu vou comentar um versinho que ela colocou aqui. Vou começar assim. Voltei a fazer carinho em todas as minhas cicatrizes. Chega de tentar expulsá-las. São elas que me fazem. Eu acho que não existe a superação de lutos, né? Não existe a possibilidade de passar por cima de tudo isso que a gente está vivendo. Existe a possibilidade de conviver com essas cicatrizes e fazer delas algo nosso, e algo nosso que nos impulsione a ir adiante, né? Então, mas acho que a gente vive um momento sem precedentes mesmo, né? De um luto sobreposto, desafiado por várias questões, todas essas que você mencionou, sobrepostas, né? A maioria das pessoas viveram a não despedida, a perda súbita e chocante, a ausência de um ritual, a dor solitária, isolada em casa, a falta, ao mesmo tempo que uma sensação de pertencimento, porque afinal, se são 600 mil mortes, são aproximadamente 4 milhões e meio de enlutados, né? Mas ao mesmo tempo uma dor única, né? A minha dor nunca será igual à sua dor. E a gente tem, né, os poucos espaços sociais que a gente pode partilhar ficaram ainda mais estreitos, mais sufocados. Né? A falta de abraço, né? A falta de abraço. A falta de abraço, a falta do lugar, porque se o Covid tem um contágio físico, o luto por Covid tem um contágio também temeroso para as pessoas. O que o outro vive, eu não quero viver. E por mais que eu seja empático à dor do outro, o meu medo de passar pelo que ele está passando, muitas vezes me coloca numa postura de não escuta, de não compassiva muitas vezes. Então, eu acho que a gente vive, sem dúvida alguma, um momento muito desafiador. Apesar de ser um luto coletivo, eu não sinto que os enlutados se sentem dentro de um grande barco. Eles se sentem muito sozinhos no seu próprio barco. E eu acho que a poesia pode ser, sem dúvida alguma, um lugar de acolhida, um lugar de alívio dessa dor, dessa ferida tão aberta ainda, né? E que ficará aberta ainda por muito tempo, até, inclusive, pela falta de contorno, de concretude que a morte por Covid traz, né? Então, a gente está, sim, vivendo, Dora, um momento muito peculiar, mesmo para nós que trabalhamos com luto, né, de entender as especificidades desse momento e as consequências das especificidades desse momento. Acho que a gente terá muita gente adoecendo emocionalmente e fisicamente por conta de lutos. Já temos, né?
um grande adoecimento psíquico coletivo, né? A procura e a demanda por terapia online no momento, né? Foi enorme, né? Quer dizer, nós estamos observando isso, que é um adoecimento coletivo também, por várias questões, pelos lutos, pelo isolamento, pelo crescimento da violência, mas pelas questões econômicas também, né? Então, nós temos aí várias camadas superpostas, né? Você quer falar, Juliana? Faz favor. Não, eu quero dizer que, assim, e aí, acho que fica mais evidente ainda o quanto, numa situação como essa, a gente tem que estar atento a detalhes, né? Porque os detalhes do cuidado no dia a dia, seja pelo profissional de saúde mental ou não, por qualquer profissional que cuida, ou por qualquer outra pessoa que está disposta a estender o braço para outra, né? Às vezes são nos detalhes, são nas coisas muito pequenas do dia a dia. Às vezes alguém pode ler um texto meu, uma poesia minha, e naquele dia aquilo tocar e abraçar e aconchegar, e eu fico muito feliz quando as pessoas me retornam isso, né? Mas isso é uma das formas, né? E tem várias outras formas de se fazer isso, e no geral eu tendo a pensar que são as formas mais simples, né? A gente às vezes tenta complicar demais. As coisas mais simples, elas têm um valor e elas acabam dando um contorno nesse momento do luto, que são muito importantes, né? Eu não tinha a dimensão, quando eu escrevi o primeiro livro, e quando eu comecei a escrever e publicar com Lisbela, porque tinha toda uma coisa inicial do que, tipo, eu tinha ainda, acho que é uma coisa meio que de psicólogo, que é assim, não, eu tenho que ficar no anonimato, né, porque é meu paciente e tal. E aí eu fui começando dessa forma. Mas quando eu escrevi e tal, eu nunca tive a pretensão e nunca imaginei que isso fosse alcançar os espaços terapêuticos, psicoterapêuticos mesmo, né? E aí eu fui me surpreendendo, isso foi muito interessante, com a quantidade de colegas da área que foram me dando feedbacks depois por usarem o meu livro com seus pacientes, por indicarem o meu livro para os seus pacientes. Eu não imaginava, assim, eu nunca tive a pretensão disso, enfim, mas achei super interessante, né? Então, assim, eu mesma, era uma coisa que eu mesma não usava com os meus pacientes, e eu recebi esse retorno dos colegas do quanto eles acabavam usando esse recurso, né? As poesias ali nas sessões. Henrique, comenta alguma coisa também, depois eu vou falar uma coisa também interessante. Eu acho que não, com relação ao ponto que você levantou, Gabriela já trouxe para a gente esse painel, né? E eu acho que, né, fiquei pensando, né? Acho que a Gabriela falou a questão da esperança, né? O quanto que a gente consegue ter uma perspectiva esperançosa do que está por vir, né? E da possibilidade de reaprender a viver o luto. Eu achei bonito isso, porque em velórios, em ritos, né, funerários, quando a gente pensa no abraço, no contato físico, na partilha do momento, debruçado sobre o cadáver, né, enfim, né, nos seus ritos, às vezes também religiosos, que são ritos comunitários, as doenças do que se morre, geralmente, né, elas não têm esse componente de contágio que a Covid apresenta. Então, o abraço, a presença física, a aglomeração virou risco de morte, de passar pela mesma doença e perder alguém ou você. Que aí é muito curioso isso que a Gabriela falou do luto. Eu fiquei pensando, tá, Gabriela? Quando você falou do luto, nessa questão de viver essa experiência que é isso, é como se fosse o mesmo, né, do outro. A doença que você não tem, alguém não tem, é um pouco diferente de uma que você pode ter pelo contato humano. Então, isso com certeza, acho que tem essa questão dos sem precedentes. Eu acho que procurar terapia, eu acho que não necessariamente precisa ser adoecimento. Acho que é evitar adoecimento, prevenir adoecimento, resgatar o conhecimento, né, buscar aí um refazimento de sentido. E eu acho que isso é fantástico. Aliás, em dados de transtornos psiquiátricos, o que a gente tem, né, de evidência num estudo longo aqui, uma corte brasileira, é de que caíram os transtornos psiquiátricos. Suicídios também. Então, e mais busca por psicoterapia, que ótimo, né? Acho que todos os desfechos favoráveis nesse sentido. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente está vendo e que bom, né? Porque precisamos, né? Eu acho que me lembrou uma música, a Gabriela falou desse lugar solitário do luto, né? E me lembrou uma música que é A Flor e o Espinho, é um samba, né? Que fala um pouco do Vinícius.
Do Vinícius. Eu acho que é do Cartola, se não me engano, mas acho que é uma regravação, é um samba que fala sobre essa coisa dos avessos, acho que desse caminho de ir e volta, nessa transição. E até pensando aqui, a Juliana falou do Lisbela e desse segundo livro, me lembrou o poema Travessia, do Pessoa, onde ele assina com o nome dele, né? Ele não usa um heterónimo, assim, assina ele. Eu acho que é isso, são as travessias, e essa sensação do vamos adiante, vamos tentar ter esperança, vamos tentar seguir, né? O que é possível. Juliana, nós estamos chegando, já estamos caminhando, vê como passa rápido o tempo. Passa. Mas chegue, então, na terceira parte do livro, né, que é o amor, né, que o amor cobre todos os lutos, né? Aliás, o luto é uma forma de amor, né, porque só tem luto quem amou, né, e quem ama e continua amando, né? Luto é uma forma de amor. Você sabe que eu estava aqui ouvindo, né? E aí, assim, eu separei uma que chama Desejos, que eu acho que é uma mensagem também para quem está aqui nos ouvindo. Enfim, acho que todo mundo tem passado por coisas tão difíceis. Eu gostaria de terminar com algo que de fato fosse uma mensagem. Mas eu vou ler duas. E elas estão bem próximas. Isso não estava no script, mas vamos lá. Eu vou ler uma antes, que eu acho que ela diz um pouco sobre a possibilidade e a graça da gente conseguir encontrar, num mundo tão caótico como hoje, pessoas que nos reconectam, que nos agregam, que nos ajudam, que nos impulsionam, né? E essa poesia chama Alma Serena. E ela diz assim: na sua alma serena mora doçura de mar. Esse tipo de gente que precisamos estar atentos, abertos e calmos para reencontrar. Na tua alma serena mora abraço de saudade. Aquele tipo de gente que no meio da multidão nos entrega a liberdade. Na tua alma serena tem um traço de inquietude. Tipo de gente que não se acomoda no meio do caos, que usa suas arestas para se proteger do vendaval. Na tua alma serena tem todo você, que passa pela vida feito samba de bênção, deixando rastros de humanidade e fazendo brilhar toda a cidade. Acho que essa poesia é uma homenagem a isso, né? Essa poesia é uma homenagem a uma pessoa, mas eu acho que é um pouco de um desejo de que as pessoas encontrem almas serenas e sejam almas serenas na vida das outras, né? Então, e aí para a gente emendar e caminhando aí para o fim desse papo, eu vou terminar com Desejos, que diz assim: eu nos desejo calma, na alma, na palma da nossa mão. A vida já é agitada demais, corrida demais e muitas vezes difícil demais. Para viver, a gente precisa de um bocado de calma. Calma para ouvir o outro antes de sair falando, calma para falar e também poder se ouvir, calma para apreciar detalhes. Desejo que a gente possa ver o nascer e o pôr do sol com mais frequência, que a gente prolongue as conversas na cozinha enquanto prepara o que comer, que a gente diga ao outro o quanto é importante para nós, que a gente se olhe no espelho com mais empatia. Se somos cicatriz e poesia, que a gente resgate a beleza que mora dentro de nós, que nunca nos esqueçamos o quão sagrado é o encontro do sol com o mar, que a gente tenha calma para esperar. E se lembre que ter calma não é ficar parado esperando a vida levar. A gente é quem leva a vida, a gente escolhe. Que tenhamos calma para demorar no beijo, no abraço ou em qualquer forma genuína de aconchego. Que a gente tenha calma, pois se só corrermos, uma hora a gente tropeça. Que a gente tenha calma para respirar fundo todo o amor que existe no mundo. Muito bonito. O amor, de fato, tinha que encerrar a nossa conversa. Né? Eu acho também.
Eu queria só... eu estava aqui, enquanto a gente estava conversando, eu me lembrei, eu pensei, não foi premeditado antes falar, mas, enfim, que a nossa, na editora Comênios, na verdade, a gente tem várias questões, vários livros que falam de morte, né? Primeiro, o próprio Comênios, na Pampédia, que ele foi um grande educador tcheco do século XVII, primeira pessoa que falou em educação para a morte, na Pampédia, que é um livro que nós publicamos pela primeira vez no Brasil, né? Que é um clássico da educação. Depois nós tivemos, que estão esgotadíssimos, A Arte de Morrer, que foi organizado por mim e pelo Franklin Santana Santos, né? Com participação dos maiores nomes da tanatologia no Brasil, né? Temos, por exemplo, no campo da poesia, temos o seu livro primeiro, que também é um livro de elaboração de luto, né? Memórias, escrevendo, né? Temos da Juliana Araújo, uma xará sua, que chama-se No Jardim da Liberdade, que é um livro de elaboração de luto complicado do irmão dela, né? Então, temos um outro livro que chama-se Partiste-me, que é do Florencio Anton, que fala também da elaboração de um luto de um grande amigo, né? E ali é um diálogo filosófico, espiritual, enfim, é muito bonito o livro, né? Os meus livros de poesia também muitas vezes falam de morte, A Hora de Dora e Luas Vermelhas, então nós temos aí um pé na tanatologia e no tratamento do luto, e agora na pandemia não poderemos deixar de comentar sobre isso e falar sobre isso, né? Então eu agradeço muito, como editora, é um livro belíssimo, recomendo. Uma coisa muito importante, onde vocês podem adquirir o livro, né? Fale o seu link, Juliana. Olha, o link eu acho que vai entrar nos comentários, o Maurício vai colocar para a gente. Isso. Então, o livro está à venda tanto no site da Editora Comênios, como no link que está disponível na bio da página da Lisbela, que a Lisbela escreve _, mas o Maurício vai colocar aqui para a gente, para quem quiser ver. E aí, a diferença é que quem adquirir pelo link vai receber um livrinho em casa autografado da Lisbela. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Acho que é um pouco isso que eu trago no livro, aqui quando eu faço a apresentação deles. Entrem, sintem-se em casa. Eu acho que o gostoso da poesia é que você abre um dia, lê alguma coisa, abre o outro, lê mais um pouquinho, aí você volta, aí você lê de novo. Então, tem sempre um tempo, tem sempre espaço. Faço o convite para quem não gosta, ou não conhece, ou não se aventurou ainda por esse universo. Nossa, poesia, mas será que é minha praia ou não? Tenta, vai lá, lê, né? Assim, como o Henrique falou, eu tentei fazer de um jeito que deixou a Dora de cabelo em pé na edição, que foi assim, isso saiu, eu quero essa frase, é isso que eu tenho a dizer, né? Independentemente da métrica e tudo mais, que é também super importante, mas tá ali, tá do avesso mesmo, e é o que eu consegui ali transpor para mostrar para vocês. Então, eu agradeço muito, queria agradecer ao Henrique, queria agradecer a Gabriela pela presença aqui essa noite, novamente pela escrita tão generosa que vocês fizeram sobre o livro, de todo o meu coração, é uma escrita muito generosa dos dois mesmo. Agradecer a Dora, que é uma parceira. Bom, a gente achar uma editora que também é poeta, fica fácil, né? Assim. Por isso que eu quero, por isso que eu tenho uma linha de poesias. Né? Isso. Então, agradecer sempre o apoio, a acolhida. Esse ano ainda tem mais novidade, né, Dora? Esse ano tem ainda lançamento de livro. A gente volta ainda esse ano com um projeto maravilhoso, super especial sobre o TI na pandemia. Eu vi todos os comentários lindos que colocaram aqui, tanta gente querida que está aqui com a gente hoje. Simone, Raquel, Sandra, Rayane, Clara, todo mundo que passou aqui. Cissa, Patrícia, Thaís,
todo mundo. Queria deixar um agradecimento muito especial a todos que hoje estiveram comigo ao longo do meu dia, me mandaram uma mensagem, me mandaram um beijo, um desejo de sucesso. Estamos juntos. Estou muito feliz, estou muito realizada e espero que a gente se encontre em breve, que a gente possa todo dia encontrar poesia nos pequenos cantos da vida. Bom, eu quero agradecer a todos e todas que participaram. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Juliana. E nós, então, estamos encerrando essa nossa live, que vai ficar aqui disponível no YouTube, para vocês verem, divulgarem, compartilharem, e os links estão ali embaixo do vídeo, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos e todas. Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Olha lá, tá lindo, hein? Olhem lá.